Hora de conversar com Juliana Rosa. Segunda-feira é dia da pesquisa do Banco Central, que traz as expectativas do mercado financeiro em relação à economia do Brasil, e a expectativa continua de inflação em alta, apesar das constantes altas na taxa de juros, apesar da queda do dólar. Por que, Juliana? Bom dia para você. Pois é, inflação resistente, viu, Megali? Bom dia para você, bom dia para a Sheila, para a Bom dia, Carlinha, Ju. bom dia para o nosso ouvinte. Pois é, você vê que mesmo com a pancada aí da taxa de juros, taxa básica de juros subiu para 14,25%, as previsões de inflação apontadas hoje na pesquisa do Banco Central apontam uma inflação aqui praticamente estável para esse ano, 5,65% é a previsão de inflação para 2025, estava em 5,66% na semana passada, é um dado aqui que está praticamente parado há um mês, com uma inflação aí rodando 5,6%, com um número que inclusive é maior do que o do ano passado. A inflação do ano passado fechou em 4,8% e a previsão de inflação para esse ano é 5,6%. O que a gente percebe é que a inflação ela está refletindo ainda muita coisa do ano passado, porque a gente teve a questão climática que afetou a agricultura, então tem muito alimento ainda caro, embora a perspectiva de alimentação seja melhor esse ano por conta da safra agrícola recorde, que tem aí uma perspectiva de maior oferta de alimentos, uma melhor condição climática prevista também para 2025 e até a própria condição mundial, com uma perspectiva de menor crescimento mundial, puxando para baixo os preços, as cotações internacionais de alimentos. Essa parte de alimentação está cara ainda, mas a gente tem uma perspectiva melhor ao longo do ano de 2025. Olhando a parte do dólar também, a gente tem muito efeito ainda da alta do dólar do ano passado, né? Lembrando que o dólar no ano passado subiu de 5 para 6,30, que foi o pico, então muitos insumos da indústria, por exemplo, subiram, então tem um efeito da alta do dólar na inflação. E tem um terceiro fator, que é o próprio tamanho do impulso ao crescimento, que ainda está se refletindo na chamada inflação de serviços, que é a inflação que mais preocupa nesse momento quando o Banco Central toma a decisão de aumentar juros. Então, tudo que é tipo de serviço, principalmente ligado a custo de mão de obra, obras mesmo geral, manutenção, a parte de salários em restaurantes, salão de beleza, custos fixos também, aluguel, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma indexação muito pesada, então essa parte de serviços, reajuste de plano de saúde, de escola, isso ainda mostra aqui uma pressão muito grande. E quando a gente olha os dados de crescimento, a gente já vê algum impacto aqui no ritmo do crescimento, mas a gente ainda vê uma economia que está muito aquecida. É um desemprego que ainda está baixo, por mais que haja uma perspectiva ao longo do ano de menor crescimento, justamente porque o juro está caro, a inflação está pesando, ainda tem previsões de crescimento esse ano na casa de 2,5%, que é um crescimento menor do que o do ano passado, mas ainda um crescimento considerável, com desemprego baixo. Então, a gente tem aí uma série de fatores que estão segurando ainda a inflação alta, mesmo com esse juro tão pesado. A grande discussão mesmo nesse momento é: o Banco Central está tentando, com um juro mais alto, desaquecer a economia, tornar o crédito mais caro, fazer as pessoas com isso consumirem menos, as empresas investirem menos e puxar a inflação para baixo. E, do outro lado, a gente tem o governo trabalhando na direção contrária, lançando medidas para poder aquecer a economia, como, por exemplo, a liberação do saque do fundo de garantia, daquele saque aniversário, que tem 12 bilhões aí para entrar na economia esse ano com esse dinheiro. Tem o crédito consignado, que tem cálculos mostrando que podem entrar ainda 50 bi de consumo na economia por conta da redução desse crédito, do crédito consignado, que são medidas que
obviamente são positivas para a população, para as pessoas que estão endividadas, mas no momento em que há essa dificuldade de puxar a inflação para baixo. Então, a grande discussão nesse momento é o quanto que vai ser possível, diante de forças opostas, o Banco Central de um lado e o governo do outro, levar uma taxa de juros a um patamar que deve ir até 15%, pela pesquisa de hoje aqui do Banco Central, que é um juro muito alto, que pode levar a um efeito bastante complexo na economia brasileira, que é provocar um aumento de desemprego, provocar uma piora da economia e, ao mesmo tempo, não baixar a inflação suficientemente, que é o que a gente já viveu em outros momentos no Brasil. Forçar a barra demais no juro, aí fazer a economia desacelerar e a inflação continuar resistente. Esse é o risco do momento que é visto quando a gente olha essa queda de braço aí entre Banco Central e o governo. Isso não é positivo, a gente precisa que o governo contribua para que a inflação também possa cair mais rapidamente e o juro não precise subir tanto. Esse é o dilema hoje da economia brasileira. Muito bem. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã. Boa segunda, boa semana, Ju.